Nomes. Tudo o que existe possui um nome. Absolutamente tudo o que existe é identificado por um nome. Pessoas, animais, objetos, lugares. Para você encontrar um endereço, você precisa saber o nome da cidade, o nome do bairro e até mesmo o nome da rua. Então, por que o nosso Criador não teria um nome, né? Inclusive, no vídeo passado nós aprendemos que ele tem um nome e ele deve sim ser utilizado para distingui-lo de todos os outros deuses. Por exemplo, lá nos tempos bíblicos existiu o deus Baal, o deus Moloque. Na atualidade existe o deus Buda, o deus Alá. Como você pode perceber, Deus não é um nome. Deus é um título utilizado para designar várias divindades diferentes. E é exatamente por isso que eu não uso a palavra Deus para me referir ao Criador. Eu prefiro utilizar títulos como o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno. Para qual divindade será que você está se dirigindo quando você invoca Deus? Algumas pessoas optaram por não usar o nome do Criador, levando em consideração o versículo bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, aonde diz para não tomar o nome do Criador em vão. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas acabam fazendo exatamente o que o versículo diz para não fazer. O que nós precisamos ter em mente é que o Velho Testamento, a Torá, foi escrita originalmente no idioma hebraico. Então, o primeiro passo para entendermos um versículo bíblico da Torá é pesquisar a raiz, entender o significado das palavras hebraicas. Por exemplo, a palavra vão em português foi usada para designar a palavra hebraica shav. Essa palavra hebraica significa o seguinte: vacuidade, falsidade, nulidade, mentira, inutilidade. Então, nesse caso, tomar o nome do Criador em vão seria não usar esse nome, torná-lo nulo e inútil. É como se você estivesse dizendo que esse nome não tem importância. Isso seria uma grande ofensa contra o próprio Criador. Afinal de contas, foi ele mesmo quem escolheu esse nome. E no vídeo passado, nós aprendemos o que significa esse nome. Vamos relembrar? Eu vou analisar o versículo bíblico de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Mas nós vamos analisá-lo em duas versões da Bíblia diferentes. Vamos ler primeiro na Nova Versão Internacional, a NVI, e depois vamos ler na Bíblia Hebraica Sefer. Diz assim: Disse o Criador a Moisés: Eu sou o que sou. É isto o que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. NVI. E o Eterno disse a Moisés: Serei o que serei. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Serei, enviou-me a vós.
Por que será que acontece isso? Algumas traduções da Bíblia usam a forma eu sou no futuro e outras usam a forma eu serei, ou melhor, algumas traduções usam a forma eu sou no presente e outras usam a forma eu serei no futuro. Aparentemente parece haver uma contradição aqui, mas, novamente, vamos pesquisar e entender a raiz dessas palavras. Essa expressão em português, eu sou, foi usada para designar a palavra hebraica hayá, que na verdade também é um verbo, o verbo ser. De acordo com o dicionário de Strong, essa palavra significa o seguinte: tornar-se, existir, acontecer. Então a forma como você vai usar essa expressão vai depender muito do contexto no qual você está falando. No vídeo passado eu usei uma forma arremetendo ao futuro porque eu quis chamar atenção para o futuro. Nós não vivemos no passado, o que nos interessa é o futuro. No final do vídeo vocês vão entender melhor. Essa palavra hebraica, hayá, eu sou, significa tornar-se, acontecer. E é exatamente por isso que algumas versões da Bíblia usam a expressão eu serei no futuro. Por quê? Porque o Criador faz acontecer e ele se torna o que for preciso para realizar a sua vontade. Mas, já que a raiz dessa palavra hayá é o verbo ser no presente, o mais correto é usar a forma eu sou no presente. Mas a verdade é que, mesmo esta forma estando no presente, ela arremete tanto ao passado quanto ao futuro, já que a raiz da palavra hayá é o verbo ser, ela também significa existir. Então, isso nos ensina que o Criador sempre existiu. Ele existia antes da criação do mundo e vai continuar existindo por toda a eternidade. É meio difícil para nós compreendermos isso, né? Nós, humanos, não temos a capacidade de compreender isso plenamente. Portanto, o Criador é o único que pode dizer eu sou. Ele era, ele é e vai continuar sendo o Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Supremo Criador, o Soberano Universal. Ele continuará sendo Yahuwah. Infelizmente, nós não podemos ver o Altíssimo com os nossos olhos físicos, mas nós podemos vê-lo em sua criação, o trabalho das suas mãos. O livro bíblico de João, o livro bíblico de João, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: Mas o Messias respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. A Bíblia diz que o Eterno trabalhou por 6 dias
na sua criação e descansou no sétimo. Ele descansou da sua criação, mas de acordo com as palavras do Messias, ele continua trabalhando, ou seja, ele continua atuando na realização do seu propósito. Na verdade, eu usei esse versículo propositalmente para entrar no alfabeto hebraico. É fato que no alfabeto hebraico, cada letra possui significados, e já que esse vídeo é sobre o nome do Eterno, vamos focar nas 4 letras que representam o nome do Soberano. Vocês se lembram como se escreve o nome do Altíssimo? Observe a imagem. Yod, Rei, Vav, Rei, da direita para a esquerda. No alfabeto hebraico, a letra Yod significa mão, trabalho. Isso faz muito sentido, porque a criação é trabalho das mãos do Criador. Nós somos trabalho das mãos do Eterno. Levando em consideração a complexidade do nosso corpo e como ele funciona, podemos ter a certeza que nós só podemos ter sido criados por um ser extremamente superior e inteligente. Nós somos uma verdadeira obra de arte, realizada pelas mãos do Criador. Inclusive, ele deixou a sua assinatura em nosso DNA. Já a palavra rei, ou a letra, já a letra hebraica rei significa respiração. Isso faz muito sentido, porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que depois que o Altíssimo formou o primeiro homem Adão do pó do solo, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Observe. Até mesmo em nossa respiração podemos ver o Eterno, em nosso fôlego. Por fim, a letra hebraica Vav significa gancho. Isso também faz muito sentido, porque os ganchos geralmente são utilizados para sustentar as coisas. E é claro, o Todo-Poderoso continua sustentando a vida dos seres vivos através do fôlego de vida. Uau! O nome do Criador tem muito mais significado do que nós imaginávamos. Observem o que diz o livro bíblico de João, capítulo 17, versículos 6, 11 e o 26. Olha o que o Messias disse. Tornei o teu nome conhecido aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles.
Através desses versículos, nós entendemos o quanto o nome do Eterno era e é importante para o Criador, para o Messias. A vida dele era pregar as boas novas do reino e divulgar esse nome. Inclusive, os discípulos do Messias, que foram treinados por ele para pregar as boas novas, eram vigiados exatamente porque eles carregavam o nome do soberano. Eles estavam representando o Criador e pregavam a vinda de um reino celestial. O Messias ensinou seus discípulos a viver de um modo que ajudasse a santificar o nome do Criador. E, afinal de contas, eles viviam em uma nação dominada pelo paganismo. As pessoas cultuavam vários deuses diferentes. Por isso, eles tinham que viver de um modo totalmente diferente do mundo. Você, discípulo do Messias, está glorificando o soberano, está ajudando a santificar o nome do Criador com a sua vida? Você está andando na contramão do mundo? O Messias também disse que seus discípulos eram vigiados para que eles se tornassem um, ou seja, um só corpo. Corpo este no qual cada discípulo recebeu um dom diferente da parte do Criador. Corpo esse que, na verdade, forma a igreja. Nós somos a igreja. O Messias é o nosso atual sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de um templo de pedra. O que nos interessa agora é o templo espiritual, ou seja, o reino celestial do Altíssimo. Portanto, no próximo vídeo eu vou entrar na parte 2 desta série e começaremos a falar do reino celestial do Eterno, o reino de Yahuwah. Até o próximo vídeo.